Espero que estejam bem. Se não estiverem, também tá tudo bem. A gente está aqui para acolher e olhar para tudo isso. E só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, eu sempre gosto de começar a aula com uma reflexão. E a gente vai começar a reflexão da aula de hoje com a temática do dia. Por isso eu coloquei as cadeirinhas para que vocês possam ficar realmente confortáveis enquanto estão ouvindo. Se quiserem fechar os olhos, não tem problema, podem fechar os olhos, porque isso é uma reflexão, a gente está conversando. Se vocês sentirem necessidade de interagir, também eu vou abrir um momento para vocês falarem um pouquinho. Mas a temática de hoje é engraçado, né? Como cada grupo se organiza e a gente vai desenhando o retiro muito do que a gente vai sentindo de vocês. Então, quando o grupo se fechou, a gente acabou organizando essa dinâmica de trabalho para esse retiro. E normalmente o primeiro dia em que eu tô aqui, eu vou falar de algum assunto mais leve, alguma coisa mais suave. Mas vocês efetivamente estavam prontos, todo mundo chegou antes, né? Deu para ver. E hoje a gente vai falar do assunto mais difícil do retiro, o luto. Então, o luto, a limpeza, o término, né? Então, assim, é um assunto bastante denso, até porque a morte é um tabu. A morte não é muito falada, a morte é jogada para debaixo do tapete. E esse é um assunto, né? Antigamente, as famílias velavam os corpos em casa. Algumas, inclusive, enterravam os corpos dentro das suas casas. Na Turquia, num dos sítios arqueológicos mais antigos que eu fui visitar, era assim, tinha um fogão, tinha uma área e aí tinha um buraco onde eles enterravam e a família ia sendo amontoada ali dentro da casa. Então era como se eles estivessem honrando e vivendo, seguindo a história deles. E pela nossa sociedade, pela forma com que a gente se construiu, a gente foi escolhendo deixar esses assuntos difíceis para depois, para longe, para trás dos muros, né? E como uma consequência inconsciente, a gente faz isso com as nossas emoções difíceis, né? E aí hoje a ideia é para que a gente consiga perceber um pouquinho melhor como funciona esse processo do luto e como a gente lida com os nossos lutos. Eu vou ser bem sincera, hoje eu tô falando sobre o luto, mas é engraçado. Hoje de manhã, quando eu comecei, porque eu normalmente venho aqui, eu só falo, mas quando tem retiro e eu tenho um compromisso um pouco maior com alguns itens, eu resolvo escrever. Quando eu fui sentar para escrever hoje de manhã, eu chorei. E eu chorei. Porque a verdade é que quando meu pai morreu e eu tinha 20 anos, eu não elaborei esse luto. Porque naquela época, e aí vocês vão talvez se perceber, a gente tem comportamentos diferentes. Algumas pessoas têm uma tendência, eu tenho que dar conta, eu tenho que bola pra frente, nananana, e aí o negócio vai entrando, né? E é um tipo de personalidade e tá tudo bem. Pra minha família foi muito importante porque naquele momento tinha muita gente caindo aos pedaços. E alguém, de certa forma, que eu senti que eu poderia fazer isso, eu assumi isso. E por muitos anos eu fui deixando isso por baixo, né? E a verdade é que depois, uma das grandes mudanças da minha vida, que foi quando eu busquei terapia, foi por conta de ter jogado para debaixo do pano, né? E naquela época eu não tinha ideia sobre yoga, não tinha ideia sobre luto e muito menos sobre trauma. O que é o luto? É um trauma, né? Então o luto é uma dor muito grande da separação, do término de algo que eu amo, de algo que eu gosto. E de alguma forma é difícil para mim aceitar isso. E é muito interessante que na maioria das vezes o luto, o primeiro impacto gera uma certa negação, né? Então assim, quando a gente vive essa situação, esse momento, eu vivo e aí não, mas por que comigo? Mas por que assim? Mas isso não é justo. Essa negação, essa coisa de algumas pessoas têm a tendência de seguir, não, mas isso foi só um sonho, tal coisa vai acontecer, e não é bem assim, né? Mas e por que é tão difícil lidar com o luto? Agora eu vou voltar para o nosso ponto. Quando a gente começa a perceber como a gente, ser humano, é estruturado, criado, como a gente se desenvolve, a
acontece a partir de um processo em que a gente nasce como uma folha branca. E aí eu estou uma folha branca e eu preciso interagir com esse entorno. E aí eu começo a ter que criar referência. Porque, enfim, eu não tenho referência nenhuma, a folha branca não tem referência. Como se criam as referências? A partir de experiências. E aí eu vou criando, a partir de uma experiência X, eu faço tal coisa, eu gosto ou não gosto. Mas eu vou criando a partir dessas experiências identificações. Aí tá o problema. A identificação. Quando a gente vai começando a ter essas experiências e gostando ou não gostando de coisas, eu vou começando a acreditar que aquilo ou é verdade ou aquilo sou eu. E a gente vai formando a nossa persona, a gente vai formando a nossa identidade. E a identidade é importante porque a gente nasce uma folha branca, eu preciso ter um nome, eu preciso conversar com vocês a partir de um lugar, eu preciso ter um chão firme embaixo dos meus pés. O problema, eu faço desse chão firme a minha realidade única. Eu estou aqui, eu sou aqui, eu fico rígido nesse lugar. O problema da identificação é esse. Eu assumo que eu sou isso e só isso. E aquela verdade absoluta passa a ficar inflexível. Então, claro que a gente vai se identificar com pessoas, com situações, com coisas. O problema é quando eu acho que só aquilo é bom. Aí a gente passa para o extremismo, né? O outro lado dessa identificação. Então, como é que a gente vai viver a vida sem se identificar tanto? Porque na maioria das vezes, ontem eu já achei legal, né? Quando a gente começou a conversar, quando a gente, antigamente a gente fazia uma pergunta, né? Quem é você? Ao invés de como você chegou. Como você chegou é um pouco mais fácil, porque a gente só para um pouquinho, pensa como tá se sentindo e vai, né? Agora, quem é você? Essa é difícil. E a maioria, 99,99% das pessoas chega. Então, eu sou professora de yoga, eu sou o trabalho, né? Ou, eu sou mãe. É uma identificação. O seu trabalho, uma identificação. O seu gênero, uma identificação. Claro que o gênero, a gente, quando vai se estabelecendo ao longo da vida, vai ficando um pouco mais fácil de realmente se identificar com aquele gênero. Mas a gente vai se fechando às mudanças. E aí, como eu me identifico demais com um trabalho, ou com um papel de mãe, filha, ou determinada profissão, quando aquilo me é tirado, ou eu tenho que tirar aquilo, existe uma dor muito grande. Esses são os lutos. Claro que a gente tem um luto mais duro, que é o da morte, quando a gente perde efetivamente alguém. Mas a gente vive pequenos lutos a cada manhã. Quando vocês acordaram hoje de manhã, vocês não são a mesma pessoa que ontem. Então a gente tem um luto para esta pessoa que foi ontem. Só que a gente não percebe isso. E a gente vai vivendo, e vai atropelando, e vai resolvendo. E aí isso vai ficando com um monte de sujeira embaixo do tapete. A ideia do dia de hoje é a gente perceber a sujeira embaixo do tapete. São esses lutos não elaborados. Isso pode acontecer com várias coisas. Um término na adolescência, uma rejeição que eu passei, um término de trabalho, algo que acontece na minha vida em que eu não parei para sentir. Porque na verdade, vocês acham que essas situações acontecem na vida de vocês para quê? É só porque eu vou falar de Deus, força criadora, ou sei lá o quê. Será que ele é sádico? Será que ele quer fazer alguém sofrer? Provavelmente não. A gente tem aprendizados sobre quem a gente é. E para mim, essa experiência é uma experiência, e parece até louco, né? Mas é uma experiência de conexão com isso que eu estou a cada dia. Só que a gente não sabe lidar direito com o desconhecido. Como é que eu vou dizer que eu não sei quem eu sou? Então eu fico criando bandeiras, máscaras, posições. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E a vida vai se enrijecendo, E em alguns pontos a vida olha e diz, minha filha, não é isso, toma. E aí dá aquela balançada. E dependendo do tamanho da minha identificação, é o tamanho
da minha dor. Não tô dizendo que quem não está identificado não sente dor, porque o amor, quando existe uma separação muito grande, vai gerar uma dor, né? Mas é importante que a gente sinta. E óbvio que se eu te disser que alguém quer sentir dor, ninguém. Mas todo mundo veio para aula de yoga, graças a Deus. Mas, e esse é um dos pontos mesmo. Aqui no yoga, a gente, claro, sente um relaxamento muito grande, mas a gente vai lidar com as nossas dores. Para mim, essa é uma das belezas maiores do yoga. Porque a gente está aqui, alguns talvez nem saibam, porque talvez é a primeira vez no yoga, ou depois de muito tempo, mas talvez vocês já saibam, cara, essa posição aqui é desconfortável, é dolorida, mas bora lá. E aí eu vou entrando em contato com isso. Eu vou começando a me permitir sentir o que é desconfortável. Isso é humano, isso é essa busca de algo que vai além. Porque se eu acabo tentando buscar só o que é confortável, o que é prazeroso, eu acabo virando quase que um parasita. Eu vou buscar só o que é confortável, só aquilo que me traz conforto, e aí o corpo vai diminuindo o campo de mobilidade, o corpo vai diminuindo a capacidade, porque crescer traz desconforto. Eu preciso romper a casca, eu preciso ir um pouco além. E talvez vocês achem que eu não sou tão velha assim, mas por conta do tipo de vida que eu vivi antes dessa vida de yoga, eu tenho várias lesões, várias. Então, assim, eu achava muito engraçado que eu tinha um chefe que ele falava o seguinte: se eu acordo e eu não sinto dor, eu me pergunto se eu efetivamente acordei. Eu não sei se eu não morri, né? E agora, meu marido, volta e meia, ele repete muito isso. Então, assim, eu sei, com questão das minhas lombares, que quando eu acordo, eu tenho uma dor que tá aqui há muitos anos, né? E eu já aprendi a conviver com ela. Mas essas dores, elas vão aumentando cada vez mais. E isso é da matéria. A matéria é limitada. Quando a gente leva um estresse muito grande, vai trazer isso. E claro, o corpo se regenera até um certo ponto. Mas as emoções também trazem isso. E a gente não é ensinado a olhar para isso. A beleza desse trabalho com o corpo é que a gente está mexendo com o físico, mas a gente está mexendo com muita coisa que é sutil, desse emocional que a gente não enxerga e na maioria das vezes não sabe lidar. Então, isso tudo que a gente vai lidando e flexibilizando o corpo, lidando com o desconforto, aprendendo até onde eu posso ir ou até onde eu não posso ir, é muito importante. Porque aqui eu vou propor algumas experiências, posturas, movimentos, mas você conhece o seu corpo. Então esse limite é seu, bem como esse limite na vida. Então quando alguém chega na sua vida e diz você tem que fazer isso, esse é o seu corpo, a sua vida, as suas emoções. Ninguém pode falar como você deve lidar com as suas emoções. E aí, voltando para aquela criança que é uma página em branco, lá atrás, quando a gente começou a querer criar uma persona para interagir e a gente criou identificações, e eu fui ficando preso nisso, eu fui entendendo, a partir dos meus cuidadores primários, como eles lidavam com as emoções deles. Então, mesmo sem saber, eu já fui pegando um sistema, eu fui entendendo um funcionamento. Minha mãe era isso, essa história de segurar e fingir que nada tá acontecendo e tá tudo bem, toca a bola pra frente. Então eu repeti esse modelo. Ninguém me explicou, Dani, seja assim, mas eu fui vendo. Doía lá, o que ela fazia? Não, tem que resolver, bola pra frente. Então, vocês não escolheram isso, a forma com que vocês lidam com as emoções e com a vida de vocês hoje. Só que a gente tem uma pequena chance, que é o que eles chamam de livre-arbítrio. Mas isso é tão pequeno que alguns até consideram que a gente não tem. Esse pequeno livre-arbítrio é a escolha de pausa. E é isso que o yoga também traz. É isso que a ideia do retiro também traz. Eu não tenho as distrações que eu tenho no meu dia a dia para fazer essa pausa e deixar os blocos cair. E às vezes não vem com uma legenda. Eu não vou saber o que é que está acontecendo aqui dentro, mas eu vou sentir um desconforto.
E o desconforto normalmente é o que precede uma mudança. Então, se vocês estão sentindo algum tipo de desconforto, seja ele qual for, às vezes tudo o que vocês precisam fazer é a pausa para se perguntar: o que é esse desconforto? No fundo, a gente sempre sabe, só que a gente precisa perguntar, a gente precisa parar. Então, esse dia de hoje é esse dia de: tem algum desconforto? Né? Qual é esse desconforto? Deixa eu tirar isso debaixo do pano só para eu olhar. Eu não preciso fazer nada com isso, porque a gente não precisa resolver nada. A gente não precisa. Em alguns momentos a gente tem que tomar decisões, mas essas emoções a gente não precisa fazer nada. Às vezes é simplesmente sentir. Porque qual é a diferença, sei lá, de muitas dessas coisas que estão ali fora ou dos outros animais? A gente consegue sentir como os animais e a gente consegue elaborar. Então, se eu tenho a possibilidade de sentir e talvez perceber, poxa, isso não é legal para mim, não gostei disso, mas vou deixar para trás. Eu tô começando a elaborar esse processo e aí eu tenho uma chance maior de deixar isso ir, deixar a água passar, né? Para que eu tenha essa chance de me flexibilizando e voltando a ser uma página em branco. Então, é muito louco esse processo da vida, porque a gente começa com uma página em branco, a gente cria uma persona, uma identificação, ou seja, eu criei referências para poder lidar com esse meu entorno, para poder lidar com as situações, e o ideal seria que eu voltasse a ser uma página em branco. E eu acordasse de manhã e dissesse: quem sou eu? O que eu estou sentindo? E aí eu não vou me botar uma tag como: eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa chata. Porque a cada momento a gente tem emoções diferentes, isso é próprio do ser humano, emoções. Só que se a gente se acostuma a pensar que emoções são perigosas, dolorosas, eu não vou mais conseguir ter muito contato, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir sentir o que está acontecendo. E aí é como se essa água passasse lá embaixo, muito profundo. E aí, como ela está passando muito profundo, eu fico olhando aqui para fora e eu fico sentindo uma sensação de vazio, uma sensação de desconexão, e as coisas vão perdendo sentido e a vida vai perdendo brilho. Porque a vida são essas emoções, os altos e baixos. Só que a gente aprendeu que bonito é ser feliz. Não é bonito estar chorando, não é bonito. A gente não sabe nem como lidar, na maioria das vezes, quando tem alguém chorando do nosso lado. Imagina o nosso choro, né? Então, a ideia é que a gente pare de fugir, que a gente pare de negar essas sensações e sinta. E talvez vocês me digam: Dani, mas eu não sei se eu tô pronta para sentir tudo o que tá aqui dentro. Beleza, não sinta tudo. Comece pelo que está aí agora. E aí conversa com o teu corpo mesmo. Olha, eu não sei se tem recurso para lidar com tudo que tá aí dentro, mas se tiver alguma coisa aí já disponível, vai trazendo à tona para que eu possa ir começando. O que eu tiver com capacidade, vai trazendo à tona para que eu possa lidar. E devagarinho eu vou me flexibilizando e começando a sentir, começando a perceber, e as coisas vão mudando. Então, eu posso dizer por experiência própria, né? Eu passei de engenheiro para professora de yoga. Nada contra os engenheiros, mas eu passei desde a minha carreira profissional, o meu emocional acompanhou isso. Eu passei de algo que era muito rígido, muito mental, eu tenho uma tendência mental muito grande, para algo muito mais fluido. Ainda não tanto quanto eu gostaria, mas está vindo. Só que eu começo a ver que tem uma água passando lá embaixo e eu não acho mais ela feia, suja, não tenho mais medo de olhar para ela. Eu começo a olhar para ela com um pouco mais de afeto, de carinho, porque eu percebo que eu não sou professora de yoga e eu mal sou a Daniela. Eu acabo vivendo essas emoções. E se eu não julgo elas, eu tenho a capacidade de não julgar vocês. Eu consigo olhar, interagir com vocês sem julgar tanto o que é bom quanto o que é ruim. Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com esse negativo do outro, né? Então, hoje essa ideia para que a gente possa sentir um pouco mais isso. Se vocês não entenderem muito bem o que estão sentindo, não tem problema.
A gente vai, como eu falei para alguns de vocês, a prática vai ser gentil, então a gente vai começar a mexer na busca das sensações do corpo. Porque bem como quando a gente criou as identificações, quando a gente saiu da folha branca para a gente criar as nossas referências, a gente fez isso a partir de experiências. Essa é mais uma experiência, só que agora com o seu corpo, sem nada externo, é você com o seu corpo, lidando com as suas limitações e os seus potenciais. E talvez não seja exatamente o que você quer, mas como diz meu marido, às vezes, né, não sabe nem quando tá com fome, né? Às vezes a gente não sabe nem quando tá com fome, de tanto que a gente se desconectou desse corpo. Então a ideia é que a gente possa voltar a se conectar um pouco mais com isso que a gente sente. Então essa é a ideia do dia de hoje, acolher um pouco mais tudo isso, tá bom? Então, vamos encontrar uma posição de conforto, podem ficar na cadeira mesmo ainda.